No livro escreveu São Lucas, capítulo de número 17. São Lucas 17, do verso 20 ao 32. Amém? Que diz assim o texto: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades, nem o sigas. Porque assim como o relâmpago, fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? O texto que nós vamos expor nessa noite, ele fala sobre a vinda do reino de Deus. Diz o verso 20, dando início, que Jesus foi interrogado pelos fariseus, como era de costume dos fariseus, sempre está interrogando. E dessa feita, os fariseus interrogam Jesus a respeito de quando viria o reino de Deus. Porque na visão dos fariseus, o reino de Deus era um reino político, era um reino físico, era um reino visível, em que pudesse trazer para eles o Messias, como era esperado, que viria, trazia um reino político visível, como foi Davi, Salomão, Uzias e tantos outros reis. E que esse reino viria libertá-los da opressão romana, dos seus inimigos. Só que Jesus diz para eles que aquele reino não era aparente, que aquele reino não era um reino visível, ele era um reino espiritual, era um reino que não podia se ver a olho nu, mas que era um reino espiritual e que estaria dentro deles. E eles, por não acreditarem no Messias, e por zombar disso, porque não acreditavam, rejeitavam a pessoa de Jesus. Por não acreditar verdadeiramente, Jesus diz para ele, o reino de Deus não é aparente. Ou seja, quando Jesus estava diante de Pilatos, 18:36, Jesus, na frente de todos os judeus, Jesus diz para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Já estava dizendo que o reino dele não era daqui, que era um reino diferente.
Mas os judeus sempre a esperavam, sempre acreditavam que teriam eles um reino visível. Não é à toa que lá, quando Lucas estava escrevendo, e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 11, do 1 ao 11, Lucas estava escrevendo para Teófilo, e Lucas diz que quando Jesus estava falando a respeito da vinda do Espírito Santo, e sobre a sua ascensão, e de que o Espírito Santo viria, que eles não se ausentassem ali de Jerusalém até que o Espírito Santo chegasse. E diz que no verso 7 e 8, os próprios discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, será o dia, o tempo em que tu restaurarás o reino a Israel? Aí foi quando Jesus disse para eles: isso não compete a vós. Não compete a vós a saber tempos e épocas. Isso é algo exclusivo da parte do Pai. Por quê? Porque os discípulos também acreditavam que o reino de Deus era visível. Que o reino de Deus era um reino, por exemplo, como está escrito lá no livro do Apocalipse, quando João teve a revelação ali na ilha de Patmos, né? E no livro do Apocalipse, do 1 ao 6, fala a respeito do milênio, do reino milenar. Então os judeus acreditavam nesse reino milenar, que seria mais ou menos como João descreveu, quando diz que Satanás será preso, amarrado por 1000 anos, e que Jesus, ao destronar o anticristo e o falso profeta, e ali estabelecerá o seu reino milenar aqui na terra. O que muitos dizem que se a Bíblia se tratar de 1000 anos, será um reino de 1000 anos literal, e não simbólico. Então eles sempre acreditavam que esse reino de Deus iria ser assim. Só que o reino de Deus é diferente desse reino milenar. E Jesus diz, no verso 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus, quando disse que o reino de Deus estava dentro de vós, ele não estava se referindo aos fariseus, porque o reino de Deus jamais esteve dentro dos fariseus. O reino de Deus jamais estaria dentro da hipocrisia, e os fariseus eram tidos como hipócritas. Quando Jesus se refere, o reino de Deus está dentro de vós, ele estava se referindo a todo aquele que abraça-o, a todo aquele que recebe-o, a todo aquele que aceita o reino de Deus dentro dele. Era todo aquele que viesse a aceitá-lo como Senhor e Salvador. Então esse reino de Deus estaria ali, fazendo parte da vida daquela pessoa, estaria dentro dele. Quando Jesus também diz que o reino de Deus está dentro de vós, Jesus estava dizendo, mesmo que ele sendo um reino invisível, mas que ele pode ser visível na minha vida e na sua vida. Como? Através do meu testemunho de vida, através dos meus frutos, através do meu estilo de vida como cristão, eu estou sendo mostrado, sempre mostrando o reino de Deus visivelmente na minha vida. A partir do momento em que você tem um comportamento cristão, e que você vive uma vida como cristão, você está demonstrando em si, as pessoas estão vendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, o reino de Deus visivelmente na vida dele, porque ele está testemunhando isso. Quando Jesus está dizendo, o reino de Deus pode ser visível na vida de vocês, é através do nosso testemunho de vida. É através dos nossos momentos, nossos frutos como cristão. Existe um livro que tem por título O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Esse livro foi escrito em mais de 20 idiomas,
Trata-se de um indiano chamado Sundar Singh. Esse indiano nasceu em uma família rica. E alguém lá um dia levou a Bíblia e deu de presente aos pais. E ele começou a ler aquela Bíblia, começou a comer, e o Espírito Santo foi abrindo o entendimento dele. Cada vez mais que ele lia, que ele compreendia, o Espírito Santo foi falando, foi abrindo o entendimento de Sundar Singh. E ele foi se convertendo. O Espírito Santo foi fazendo uma transformação na vida dele. Até que um dia ele saiu de casa, abandonou tudo e saiu para aquelas aldeias mais pobres da Índia para pregar o Evangelho. E saiu e passou a ser conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Por não voltar para casa, a sandália dele acabou. E por onde ele passava, por cima de pedra, de pau, foi ferindo os pés. E foi sangrando. E aonde ele chegava, aquele homem se estabelecia e pregava o Evangelho ali. Muito tempo depois, alguns missionários ingleses foram para a Índia pregar o Evangelho. E chegando ali naquelas aldeias, aonde ele tinha pregado, e quando eles começaram a falar de Jesus, as pessoas diziam: esse homem já esteve aqui. Esse homem que você está pregando aí, ele já esteve aqui. E os missionários diziam: não, a vida dele foi no Oriente Médio. Ele nunca saiu, ele nunca esteve na Índia. Esteve sim aqui aquele homem. E depois se descobriu que esse homem era Sundar Singh. Por quê? Porque o reino de Deus estava visível na vida daquele homem. O reino de Deus passou a fazer parte visivelmente na vida de Sundar Singh. E é por onde ele passava, ele demonstrava isso. Por onde ele passava, ele demonstrava isso. Porque é assim que o crente tem que ser. Além de ele ser luz e sal da terra, ele tem que ter o reino visível na vida dele, para que as pessoas possam contemplar. Como aquela mulher sunamita, não conhecia, não tinha nem intimidade com Eliseu, e quando Eliseu, só em ela ver Eliseu passar, ela chamou o marido e disse: aquilo ali, vai ali um homem de Deus. Então o reino de Deus é isso. O que Jesus está dizendo aqui é que o reino de Deus pode ser visível na minha vida e na sua vida, através do nosso estilo e do nosso comportamento como cristão. Em Marcos 1,15, quando Jesus soube que João tinha sido preso, Jesus partiu para a Galileia, e ali foi quando começou o seu ministério. E Jesus começou a pregar o reino de Deus ali. E Marcos fala que Jesus, ao pregar, iniciar o reino, ele começa com essa expressão. Marcos 1,15. O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mesmo João sendo precursor, tendo vindo antes, pregado e batismo de arrependimento, pregado arrependimento, mas Jesus agora estava dando a continuidade, estava seguindo aquilo que o precursor tinha feito, arrependimento. Por quê? Irmãos, quando eu olho para os dias de hoje, para aquilo que nós estamos vivendo hoje, eu não vejo uma outra maneira, um outro tema para ser pregado, para ser ministrado, que não seja sobre arrependimento. Sobre arrependimento e a vinda de Cristo. A igreja não está mais naquela expansão de estar pregando sobre prosperidade financeira, sobre bênçãos financeiras, curas, milagres. Não. Hoje, o tempo hoje é arrependimento. É arrependimento e a volta de Jesus. Por quê? Porque as pessoas que estão aí, elas estão precisando de conhecer a Cristo. Elas estão precisando de conhecer a Deus. O mundo em si está carente de Deus. E as pessoas precisam se arrepender. Elas só podem entregarem a sua vida a Cristo se realmente houver um verdadeiro arrependimento.
E as pessoas precisam arrepender. Se Jesus já pregava desde o início do seu ministério que era necessário arrependimento, imagine hoje, onde nós vivemos num mundo, numa sociedade como vivemos hoje, e que a cada dia mais o mundo decadente, cada dia mais cambaleando como bêbado, onde as pessoas hoje podemos observar que elas são mais incrédulas. As pessoas hoje não têm mais temor a Deus. Então é necessário que a igreja se levante para pregar arrependimento. E em seguida que Jesus está voltando, para que as pessoas possam entender o reino de Deus, para que as pessoas possam compreender realmente o que é o reino de Deus e o que é necessário agora para ser salvo. E era o que Jesus estava pregando: arrependimento, arrependei-vos. E no verso 22, diz que Jesus a seguir dirigiu-se aos seus discípulos. Ou seja, Jesus agora deixa os fariseus de lado e ele sai ao encontro dos seus discípulos. Sempre que Jesus tinha uma contenda com os fariseus ou com os judeus, ele ia ao encontro dos seus discípulos para mostrar uma parábola, para mostrar um ensinamento, para trazer algumas diretrizes. E agora diz o texto aqui no verso 23, que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. No verso 22, e diz: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Primeiro, Jesus estava falando de saudade. Virá um dia em que vocês não me terão mais. Virão dias em que vocês não me vereis mais, em que eu não estarei mais presente no meio de vocês. E isso vai causar talvez uma nostalgia. Isso vai causar entre vocês um sentimento de saudade por mim não estar no meio de vocês. Porque Jesus sabia que aquilo iria acontecer. E lembra-se, que dias maravilhosos. Que dias maravilhosos aqueles discípulos tiveram com Jesus. Aqueles dias em que eles foram testemunhas oculares daqueles milagres, de tudo aquilo que Jesus fez. Que dias maravilhosos. Eram dias memoráveis, inesquecíveis na vida dos discípulos. Então jamais poderiam ser esquecidos. Jamais os discípulos poderiam esquecer aquilo que aconteceu entre eles e Jesus durante aquele tempo em que eles foram testemunhas oculares de Cristo. Vereis um dia em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis, não verás mais, não me tereis mais. E eu estava lembrando hoje à tarde, quando eu estava preparando um texto, que o ano de 2020, muita coisa marcou na vida dos oficiais aqui da igreja, com relacionamento com os pastores. Quando eu lembro, que o senhor lembra, que estava conosco aqui, quando no início da pandemia, quando Deus tocou no meu coração e que levei até os pastores para que a gente se reunisse aqui todas as quarta-feiras, foram dias inesquecíveis e marcantes. O senhor sabe disso. Cada quarta-feira era uma quarta-feira melhor do que a outra, né, Ademir? Enquanto as portas estavam fechadas, os oficiais abraçaram aquilo, alguns oficiais, e pudemos também estar juntos aqui, porque os pastores entenderam aquilo, e pudemos estar aqui a todas as quarta-feiras, orando, intercedendo, adorando, e era cada culto maravilhoso aqui. E o reverendo Samuel nesse lugar, ministrando a palavra. Às vezes a gente chegava antes de começar o culto, não dava para esquecer, ele já estava de joelho, orando pelo culto. Foram dias maravilhosos aqueles dias, em que nós tivemos aqui.
Imagina os discípulos na presença de Jesus que viram tudo aquilo. E uma outra coisa que marcou, pastor André, na minha vida e na vida dos oficiais, é que era um desejo do pastor Samuel de, no final de ano, reunir todos os oficiais e fazermos uma confraternização. E isso nunca tinha acontecido. Mas no final do ano, na última reunião do ano, foi diferente. Ele se propôs trazer de casa lanche, bolo, garrafa de café, e nós fizemos dentro do refeitório ali uma confraternização simples, mas maravilhosamente gratificante. Então são essas coisas que não dá para esquecer, que marcaram, que ficaram, porque nós vimos a aproximação, o trabalho de Deus, que Deus estava trabalhando para que acontecesse aquilo. E a gente vê o trabalhar de Deus, como Deus aproxima as pessoas. E hoje nós somos gratos a Deus porque a gente ora, a gente intercede, como fizemos nas quarta-feiras. Quantas vezes a gente chegava na outra quarta-feira, alguém dizia que fulano foi curado, né? Que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente ficava maravilhado por aquilo. Mas por quê? Porque não dependia só de nós, dependia também do trabalhar de Deus. Não era só a nossa vontade, era o querer de Deus. Então nós como cristãos, nós devemos orar, nós devemos interceder, devemos buscar, mas a definição é de Deus, a determinação é de Deus. Nós só temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é buscar, é interceder e é pregar. E o texto diz que eram dias inesquecíveis. Imagine você quando Lucas narra lá em 8, do 22 ao 25, aquela noite, aquele dia que eles estavam naquele barco, e que aquele barco estava a ponto de naufragar. O desespero dos discípulos ali dentro daquele barco, o mar em revolta. E eles não tendo para onde correr. Se pularmos dentro d'água, a gente morre afogado. Se nós ficarmos aqui, a gente vai morrer também. O desespero era grande. Mas que dia? Jesus estava no barco. E diz que quando Jesus levanta-se, a tempestade acalma. Prova de que aonde Jesus chega, a tempestade acalma. A tempestade vai embora. E diz os discípulos que aquilo ali, quando Jesus se levanta e acalma aquela tempestade, entre eles dizem: quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é esse? Então, como é que dava para esquecer isso? Alguém se levantar e fazer o mar em fúria se acalmar. Somente Deus. Somente Jesus poderia fazer isso. E aquele Jesus estava presente ali com eles. Imagine a festa, a alegria, o livramento de poder ter chegado à beira da praia sã e salvo. E depois aquilo, o comentário daquilo que aconteceu. Dias também, como narra também João Marcos, no capítulo 6, do verso 38 ao 44. Onde João Marcos diz que Jesus estava na beira da praia, pregando para uma multidão. Aí aquela multidão começa a sentir fome. Ali eu creio que tinha crianças no meio e que começaram a chorar com fome. E os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, despede esse povo. A gente não tem como alimentá-los. Olha a multidão que tem para comer. Não temos. Aí Jesus disse: o que é que tem aí? Nós só temos somente 5 pães e 2 peixinhos. Talvez não dê nem para a gente aqui. Imagine você, Jesus pegar 5 peixinhos daquele, 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, e fazer o que ele fez. Fazer um milagre da transformação.
fazer o milagre da multiplicação, e que todos comeram e ainda diz que sobraram cestos. E os discípulos vendo tudo aquilo dizer: meu Deus do céu, somente ele seria capaz de fazer isso. Não dava para esquecer. Não dava para esquecer jamais um dia como aquele. Quem sabe o dia quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro. Que dia? 4 dias. Já estava cheirando mal. Ninguém acreditava mais que pudesse haver uma ressurreição. Nem os discípulos. Marta chega para Jesus e diz: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus parte lá diretamente para aquele túmulo. E aquelas pessoas descrentes que estavam ali observando. E quando Jesus chora diante daquele túmulo, que diz que Jesus chorou, talvez alguém tenha dito: ele veio só se despedir. Chegou atrasado. Mas não. Quando Jesus olha e diz: tira a pedra. Marta diz: Senhor, já cheira mal. Como quem diz: aqui, Senhor, está podre. Jesus tira a pedra. Lá na época não tinha máscara para a gente colocar no nariz. Era todo mundo com a mão no nariz, com o mau cheiro de Lázaro. Tira a pedra. Por que tira a pedra? Porque tirar a pedra é função de vocês. A minha é de salvar e de ressuscitar, mas vocês é tirar a pedra. Tira a pedra. E quando os discípulos ou aquelas pessoas que estavam ali afastam aquela pedra, de repente Jesus diz: Lázaro, aquilo impactou. O espírito, a alma volta novamente. Aquele homem que estava podre, que estava morto, sem vida. E agora todos atônitos, vendo, quando Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E aquele homem agora sai envolto a faixas, ali sem ninguém tirar, talvez até tropeçando, mas o povo admirado, e os discípulos vendo tudo aquilo, Marta, Marias e os amigos, e glorificando o nome de Deus, porque a Bíblia diz que todos aqueles que estavam ali passaram a crer. Então foram dias inesquecíveis, como tantos outros que poderia ler a noite inteira aqui, que Jesus fez e que os discípulos jamais esqueceriam. Mas um verso 24, ele vai chegando agora para demonstrar já um termo de escatologia. É como se ele já quisesse apresentar para os discípulos a respeito da sua vinda de uma forma escatológica. E ele diz no verso 24: porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Porque Jesus usa o relâmpago como modelo? Primeiro, porque o relâmpago é visível. À distância você vê o relâmpago, cortando de um lado para o outro. Segundo, que eles surgem de forma iminente. Jesus dá esse exemplo aqui, como ele também passa a mostrar que esse relâmpago é visível em Mateus 24, 27. Mateus 24, 27, Jesus diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Visível, visivelmente, todo olho o verá.
E Jesus ainda diz mais. Em Atos 1, 10 ao 11, Lucas diz em Atos dos Apóstolos, que assim como na ascensão de Cristo, eles puderam ver todos aqueles que estavam ali diante dele, eles subindo aos céus. Aí Lucas diz que daquela mesma forma que eles viram Jesus subindo aos céus, será como Jesus também virá. Visivelmente, todo olho verá. Quando você vai lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 1, do verso 7, Jesus mostra mais uma vez visivelmente a sua vinda. Ele diz que o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu e todo olho o verá. Ou seja, é uma vinda, uma segunda vinda visivelmente, que não dá para contestar, que não dá para questionar. Mas ele vai para o verso 25. Mas para que isso aconteça, para que aconteça essa segunda vinda, aí Jesus diz: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Ou seja, para que aconteça a minha volta, para que eu tenha uma segunda vinda, para que eu venha um dia de volta aqui, primeiro importa, é necessário que primeiro eu padeça, que primeiro eu seja rejeitado, que primeiro eu seja morto e ressuscitado para poder vir aqui. E nós podemos observar isso quando nós vamos lá para o livro de Isaías 53, o verso 3, 4, 5. Isaías 53, verso 3, 4, 5. O verso 3 diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, era preciso, era necessário, primeiro que ele padecesse. Mateus 16, 21. Mateus 16, 21, Jesus diz: desde esse tempo começou Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Ou seja, tudo já estava determinado, tudo já estava planejado. Importava primeiro que ele padecesse e que fosse rejeitado. Quando você vai lá para o livro de João, no capítulo 1, do verso 11 e 12, mostra a rejeição do povo de Israel. Quando diz: veio para os seus, que era o povo, as ovelhas de Israel. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram.
mas os seus o desprezaram. Aí quando vem para o verso 12 ao 14, e se refere a nós gentios, mas a todos quanto aceitaram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então veja só que era necessário, primeiro que ele importasse, que ele fosse rejeitado, que ele fosse padecesse, e depois ele morresse e ressuscitasse. Por quê? Porque só assim que ele poderia vir. Porque Jesus é considerado o primogênito dos mortos. Por que Jesus? Aí às vezes as pessoas dizem, mas antes de Jesus ele ressuscitou o filho da viúva Naim, ele ressuscitou a menina de Jairo, ele ressuscitou a Lázaro. Como ele é o primogênito? É porque todos esses que Jesus ressuscitou, eles voltaram a morrer novamente. Mas Jesus ressuscitou e está vivo até hoje. Para a honra e glória do reino de Deus, até hoje ele continua vivo, enquanto que os outros tiveram que morrer. E por isso que nessa segunda vinda, ele promete essa segunda vinda. Para que isso aconteça, era necessário que ocorresse tudo isso. O que cabe à igreja hoje é o quê? É viver preparada. É viver preparada, porque não sabemos o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Mas uma coisa é certa, ele vai voltar. Porque como ele disse lá em João 14, do 1 ao 2, que iria vos preparar lugar, para que aonde ele estivesse, nós estivéssemos também, e que ele voltaria para nos buscar. Isso vai acontecer. Independente das correntes teológicas que nós temos 4 correntes teológicas. Nós temos a corrente dispensacionalista, nós temos pré-tribulacionista, nós temos mesotribulacionista e nós temos pós-tribulacionista. Mas uma coisa é certa, todos defendem que Jesus vai voltar. E eu creio que Jesus vai voltar. Eu não sei que dia nem que hora, mas que ele vai voltar, vai. E cabe a mim e a você, cada dia mais estar preparado. Cada dia mais estar andando na sua presença, buscando a sua fidelidade, porque Deus é fiel. E cada dia mais que você se prepara, mais você se sente mais seguro. Você se sente mais seguro porque o dia da manhã não pertence a nós. Nós estamos vivos hoje, não sabemos o amanhã. E quando você está preparado, você está seguro. Porque a hora que Jesus voltar, você é salvo. Você vai para a glória. E mesmo que a morte chegue primeiro, mas você também está seguro. Porque Jesus mesmo disse em Romanos 8:1, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você está seguro. Irmãos, como o texto é grande, eu tenho quinta-feira novamente, eu estou aqui dando continuidade. Eu vou entrar mais nessa parte escatológica de uma forma mais profunda. E é onde a gente vai entrar nessa parte onde fala nos dias de Noé, nos dias de Ló, sobre arrebatamento e sobre a mulher de Ló. O tempo hoje já não dá mais. Passa a palavra para o pastor André. E quando for quinta-feira, se Deus permitir, a gente estará dando continuidade a esse texto belíssimo, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Passou?